Olá, sétimo ano, tudo bem? Nós estamos aqui agora nesse vídeo para corrigirmos as atividades de comunicação e linguagem do PET volume 7, semana 2 de atividades. Nós vamos iniciar essa correção resgatando um pouquinho dos conhecimentos que nós já falamos nas últimas semanas, que é sobre a notícia e a reportagem. Agora vocês já são completamente capazes de entender a diferença desses dois gêneros, correto? Somente para lembrá-los, então, as principais características da notícia. É um texto de cunho informativo, eles geralmente são descritivos ou narrativos, são relativamente curtos, são veiculados nos meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, jornais televisivos, sites de jornais na internet. São textos com linguagem formal, clara e objetiva. Todos contêm os títulos, que são os títulos principal e auxiliar, também chamado de manchete. Todos os textos são escritos em terceira pessoa e são impessoais. É um discurso geralmente indireto, traz fatos reais, atuais e cotidianos. Já na reportagem, são textos que admitem aí a primeira e a terceira pessoa, ou seja, pode ter um pouquinho de opinião de quem está escrevendo. Também há títulos nas reportagens. São temas sociais, políticos, econômicos. Geralmente é usada uma linguagem simples, clara e dinâmica, não necessariamente tem que ser a linguagem formal. Pode usar o discurso direto e o indireto. Pode ser algo com objetividade e também pode-se ter a marca da subjetividade, que é quando você precisa raciocinar para entender o que está sendo dito. Usa-se geralmente uma linguagem formal também, e os textos levam à assinatura de quem escreveu. Então, essas são as principais características dos dois gêneros, e nas nossas atividades, nós vamos lidar com uma notícia. A notícia é aquela que não contém a opinião de quem está escrevendo, correto? Então, essa daqui é uma notícia que foi publicada no site JC Online da UOL, uma notícia do ano de 2018, 27 de fevereiro. E aí nós vamos entender essa notícia quando lermos na íntegra. Eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e realizem a leitura da notícia, tá bom? Vocês vão entender que está falando de um professor que foi processado por uma mãe de aluna e em seguida o professor entrou com o processo por danos morais também. A decisão final foi favorável para o professor e ele inclusive foi indenizado pela mãe da aluna. Então veja, o título é: a aluna é condenada a indenizar professor em R$5.000 por danos morais. A manchete é: o professor entrou com uma ação contra a aluna e a mãe dela por danos morais após discussão em sala de aula. E aí começa a notícia propriamente dita. Vamos para as questões. Após a leitura do texto acima, responda: pela estrutura e pela linguagem utilizada, como é o nome de textos como esse? Bom, esse aqui é uma notícia. Inclusive, se você leu o enunciado aqui em cima com atenção, ó, leia a notícia abaixo, você já conseguiria responder a letra A. Letra B. Qual é a finalidade desse tipo de gênero textual? Informar sobre um tema atual ou algum acontecimento real. E aí, meninos, vocês aqui podem entender o seguinte: se é uma notícia muito antiga, que aconteceu há muito tempo, ela deixa de ser notícia, porque as pessoas querem saber de fatos novos, coisas que aconteceram agora, em tempo real, tá certo? Com suas palavras, explique o assunto tratado no texto, questão C, né? Bom, o texto relata que um professor entrou com uma ação
contra a mãe de uma aluna contra danos morais após ele mesmo ter sido processado por ambas. Então, essa daqui é uma questão pessoal. Ela admite uma resposta pessoal e o que eu fiz aqui foi deixar uma sugestão para vocês, tá bom? Letra D. Onde aconteceu o fato tratado no texto? Aconteceu no estado do Pernambuco, na zona sul de Recife, que é a capital de Pernambuco. Quando aconteceu o problema apresentado no texto? Aconteceu em 11 de abril de 2016. Onde é que vocês vão encontrar essas duas respostas aqui? No momento em que vocês lerem o texto com bastante atenção. Atividade 2, letra A. Sobre as partes do texto, assinale V para verdadeiro e F para falso aqui dentro dos parênteses. Então, vamos lá, sobre as partes desse texto lá do professor. A manchete do texto não deixa claro para o leitor sobre o que o texto irá tratar. Isso é uma afirmação falsa. A manchete traz claramente o que será tratado no texto. A manchete focaliza mais o fato de a aluna ter perdido a causa para o professor do que o próprio motivo da discussão. Sim, isso é verdade. A manchete diz que a aluna perdeu e que ela e a mãe foram responsáveis por pagar uma indenização. Então, não traz o motivo da discussão lá na manchete, não. O texto em itálico, logo abaixo da manchete, funciona como um breve adiantamento de informação do texto que terá no corpo da notícia. Certinho. O que vem em itálico logo após o título principal e a manchete traz um pouquinho mais de informação, adianta um pouquinho que está no corpo lá do texto. Tanto que se você ler só o título, a manchete e essas letras em itálico, você já consegue ter uma visão boa do que vai tratar o texto. O segundo parágrafo do texto narra o conflito ocorrido entre o professor e a aluna. Vamos lá olhar. Olha, aqui nós temos o primeiro, aqui nós temos o segundo parágrafo. Aqui trata o conflito. Olha o que acontece. Aqui conta que o professor estava dando aula, a aluna começou a conversar durante a explicação, ele pediu que ela se sentasse em outra cadeira, e aí a jovem, nesse dia da confusão, ela ainda era menor de idade, discutiu com ele, e segundo a reportagem, a aluna afirma que o professor não tinha autoridade para trocá-la de lugar. Então, aqui desenrolou o conflito entre o professor e a aluna. Então, essa é uma resposta, uma alternativa, aliás, verdadeira. A última. O texto apresenta marcas de opinião pessoal do autor da notícia? Não, em nenhum momento quem escreveu essa notícia deu opinião pessoal. Se a aluna estava errada, se o professor estava errado, ele somente noticiou o fato, o que é próprio do gênero notícia. Não tem opinião pessoal nele. Letra B. Comparando a notícia que acabamos de ler com a imagem abaixo, assinale a única alternativa correta. Então, essa imagem aqui, meus amores, é uma charge. Aqui no primeiro quadro, nós temos uma escola no ano de 1969, ou seja, 40 anos atrás do próximo quadro, 2009. Aí, lá em 1969, observa aqui como que estava a professora, os pais e o aluno. Os pais foram até a escola, pegaram aí o boletim do aluno com notas ruins. E de quem é que eles estão cobrando a posição dessas notas? Do aluno. Olha aqui a cara do aluno que tirou nota ruim. Passou-se 40 anos, 2009. Os pais foram na escola. Olha só de quem é que eles estão cobrando o boletim com notas ruins. E olha a carinha do aluno. Agora, olha a professora. Então, houve uma mudança no padrão de comportamento, não houve? Nesse tempo que se passou, o aluno deixou de ser culpado por não estudar e atualmente culpa-se quem? A professora. Isso nós estamos falando na visão dessa charge, ok? Então, agora, comparando o texto lá, que o professor teve problema com a
a mãe processou o professor, agora que os pais estão contra a professora, vamos achar a única alternativa correta relacionando as duas informações, o texto e a charge. A única alternativa correta é a letra A. Os dois textos mostram o quanto os pais ficam contra os professores e apoiam os erros de seus filhos, ok? Aqui então nós encerramos a semana 2 de atividades do nosso PET 7. Deixem suas atividades em dia, enviem lá pelo link. Se houver alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom, meus amores? Um abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.